O que é Bitcoin? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, segue no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Que diabos é Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda, né? Para quem não sabe o que é criptomoeda, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre isso, né? Criptomoeda é uma coisa que foi inventada alguns anos atrás para tentar construir uma estrutura, uma infraestrutura, né, não governamental que possibilitasse a troca de algum tipo de moeda, né? Moeda no sentido de papel moeda, de dinheiro, né? E de alguma maneira não dependesse do governo, de governos de maneira geral, né? Então, a partir do momento que se construiu essa infraestrutura, as pessoas que apostaram na ideia do projeto, né, lá atrás, que é justamente o Bitcoin, a primeira criptomoeda que obteve sucesso de fato, né, as pessoas começaram a poder fazer transações fora de um ecossistema controlado por uma entidade pública, né? E a partir daí começaram a se abrir uma série de possibilidades. A partir da criação do Bitcoin, foi possível se cogitar a hipótese de existir um sistema que não dependesse dos governos para as pessoas poderem ter as suas riquezas depositadas, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, para quem não sabe como funciona o resto do sistema econômico, né, tudo que a gente ganha, de alguma maneira, a não ser que a gente queira carregar uma sacola de dinheiro por aí, a gente precisa depender de um sistema financeiro que tem o governo como o principal ator, né? Porque ele, de alguma maneira, delimita todas as regras. E nesse caso, a gente teriam regras que seriam construídas pela comunidade que participasse desse ecossistema. Claro que de lá para cá houve muita evolução, né? E o que mais importa, normalmente, as pessoas enxergam o Bitcoin como uma possibilidade de investir em algo que se valoriza, porque desde que ele nasceu até hoje, ele já teve valorizações muito expressivas, né? A gente já bateu aí no all-time high, que a gente gosta de dizer que seria o valor mais alto até hoje, né? Já bateu lá perto dos 65 mil dólares, né? Então, ele é um ativo, dá para se considerar hoje um ativo digital, né? Diferentemente de outros ativos que a gente costuma operar, ele não tem nenhum tipo de representação física, não é como um título público, que hoje em dia já está digitalizado de alguma maneira, mas ele não tem um papel que represente ele, né? E ele tem uma diferença fundamental, que é o fato de que ele está construído, né? Para você poder comprar e vender bitcoins, você precisa participar, você precisa estar dentro de uma rede específica, né? Que não é controlada por ninguém, né? Então, a infraestrutura do Bitcoin hoje, ela tem alguns elementos, eu não vou entrar aqui profundamente para explicar para vocês, mas basicamente alguns elementos que, vamos dizer assim, validam as transações. Então, se o Alexandre tem um Bitcoin e passa para alguém, existe um ecossistema, como se fossem elementos lá dentro dessa rede que validam essa operação. É como se fosse um registro gigantesco de transações. Isso é o Bitcoin e o seu ecossistema, né? E ele hoje pode ser considerado, ainda não está consolidado, mas ele pode ser considerado um ativo digital e uma boa e algo interessante para se pensar em investir quando se pensa em investir em algo disruptivo, tecnológico, que vai poder trazer algum tipo de grande valorização no futuro, né? Claro, cuidado, isso não é uma indicação de investimento, não é uma coisa que você pode sair fazendo sem entender como funciona, mas é muito importante que a gente possa começar a entender, né, e eventualmente optar por participar desse tipo de investimento ou não, né, conforme a gente entender como ele funciona. Mas basicamente, Bitcoin é uma criptomoeda, é um dinheiro digital que de alguma maneira não está vinculado às instituições clássicas dos países, seja governo brasileiro, americano, enfim, ele é uma moeda sem governo, né? E ele permite que pessoas troquem essa moeda, né? Operem essa moeda sem estar necessariamente vinculadas a um governo, necessariamente vinculadas a esse governo e consequentemente, abre brecha para algumas coisas também negativas. Então, tome cuidado antes de sair mexendo com Bitcoin, mas saiba que ele tem um potencial, sim, de ser algo muito relevante. Já é muito relevante para muitas pessoas, mas pode ser no futuro para todo mundo, né? E os governos tendem a, de repente, trabalhar em ter moedas parecidas com o mesmo tipo de infraestrutura que Bitcoin. Falou? Qualquer coisa, então é só perguntar, deixa nos comentários, a gente vai conversando mais sobre o assunto. Até mais!